Oi, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. E o vídeo de hoje é atendendo a pedidos. Eu tenho colocado caixinha de perguntas todos os dias nos stories e você também, se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais de algum assunto, pode deixar lá na caixinha de perguntas que eu vou te responder. E em uma dessas caixinhas, uma seguidora pediu para saber mais sobre o teste de ordenação preferência. Então, vamos a ele com todo o passo a passo para você assistir o vídeo e já sair aplicando. Então, pega o caderninho para não perder nenhuma dica e vamos lá. O que é o teste de ordenação preferência? Ele é um método afetivo, é aquele tipo de teste que a gente aplica com consumidores ou potenciais consumidores dos nossos produtos. Ele é feito para saber se existe preferência dos consumidores quando a gente tem 3 ou mais amostras. E aqui cabe a gente fazer um parênteses e relembrar a diferença entre aceitação e preferência. O teste de aceitação, eu foco em uma amostra específica e pergunto o quanto as pessoas gostam ou não daquela amostra como um todo ou de características, atributos específicos que ela tem. Já os testes de preferência, eles são comparativos, então eu vou entregar todas as minhas amostras ao mesmo tempo e vou perguntar qual é a preferida daquele consumidor ou pedir para que ele ordene. Esse caso, o teste de ordenação preferência, o próprio nome já diz. Ele é um método de preferência, ele é um método comparativo. Esse teste, ele foca no produto como um todo, como ele é, assim, de uma maneira geral, sem explorar atributos específicos. É uma metodologia interessante porque ela é bem fácil do avaliador entender, vocês vão ver quando eu der mais detalhes sobre esse teste, bem rápido de aplicar se comparado ao de aceitação. Então, só para fazer uma comparação, no de aceitação eu entregaria um produto de cada vez e faria várias perguntas sobre cada produto. Já no de ordenação preferência, eu entrego todos os produtos de uma vez só e peço para ele ordenar conforme a preferência, né? Então, as amostras são apresentadas todas de uma vez. Meu questionário tem uma única pergunta e depois eu posso explorar com questionário, com a parte de comentários ou algo assim. E, gente, a análise de dados, você só precisa de uma tabelinha que você pode encontrar na literatura ou mesmo no Google, você consegue achar, e algumas fórmulas que eu vou mostrar como aplicar. Nada de nenhum bicho de 7 cabeças, não tem mistério. Se você já sabe mais ou menos como é a performance daqueles produtos, você conhece bem a categoria que você está trabalhando e você quer mesmo só desempatar, tirar a dúvida de qual é o preferido ali daqueles produtos que você está avaliando, esse teste funciona muito bem para você. Tem muita gente também que gosta de aplicar o teste de aceitação primeiro, né? Então entrega uma amostra por vez, faz um monte de perguntas sobre ela e no final reapresenta todas elas e aplica ou o teste de ordenação preferência se você tem 3 ou mais amostras, ou o pareado preferência se você tem 2, porque aí se você tiver algum tipo de empate no teste de aceitação, talvez pelo de preferência ele consiga te dar algum outro insight ali e você consiga tomar uma decisão em relação aos seus produtos. Vamos ver então como é que ele funciona? Bom, eu já te falei aqui que ele é um teste de preferência e ele é comparativo e eu entrego todas as amostras de uma vez. Então, gente, vocês vão entregar todas as amostras juntinhas para os consumidores. E nunca é demais lembrar, amostra sempre com códigos de 3 dígitos, identificadas, em embalagens uniformes, servidas também de maneira uniforme, mesma temperatura se for o caso, mesma quantidade e tudo mais. E sempre seguindo o balanceamento. Então, para o consumidor 1, você entrega em uma ordem, para o consumidor 2, você entrega em outra ordem, para o 3 ainda você entrega em outra ordem, e assim você vai até você ter todas as combinações possíveis das amostras em cada uma das posições.
Se você tiver alguma dúvida sobre como preparar suas amostras corretamente, é só buscar aqui que tem vídeo falando especificamente sobre isso, tá? E com quantas pessoas que eu aplico esse teste de ordenação preferência? Como ele é um teste com consumidor, o ideal é que a gente aplique com pelo menos umas 60 pessoas. Como que a gente faz isso? Então, já comentei como preparar as amostras, entrega todas de uma vez, e você vai perguntar o que para o seu consumidor? Você vai pedir para que ele avalie todas as amostras, e aí não pode nunca esquecer de falar para ele avaliar sempre da esquerda para a direita, para você não perder todo o seu trabalho do balanceamento que você planejou. Então, para ele avaliar as amostras nessa ordem, e aí ele vai ordenar essas amostras daquela que ele menos gostou para aquela que ele mais gostou. É simples assim, gente, uma perguntinha e acabou. E aí, lembrando, você pode deixar um campo de comentários para ele justificar o motivo dessa resposta. Depois, você vai para a sua análise de dados. E eu vou te dar um passo a passo de como você faz essa análise. Primeiro passo, você vai ter que dar valores para as amostras que ficaram em cada posição. Então, aquela amostra, esse exemplo que eu mostrei aqui é uma ficha que foi feita para avaliação de 3 amostras só, mas o racional é o mesmo se você tiver mais amostras. E aí, até um ponto importante para falar aqui, né, gente? Não exagera no número de amostras, tá? 3, 4 amostras, 5, 6, assim, estourando no máximo. Se passar disso, o teste fica muito maçante para o seu consumidor e também pode prejudicar os resultados da sua avaliação. Então, nesse exemplo aqui de 3 amostras, como que você vai analisar seus dados? Você vai pegar os resultados de cada consumidor e aí para aquela amostra que ficou na primeira posição do menos gostei, você vai dar o valor 1. Para aquela amostra que ficou na segunda posição, você vai dar o valor 2. E para aquela que ficou na terceira posição, foi aquela mais gostada, você vai dar o valor 3. Tá? Vamos ao passo 2 agora. Depois de fazer isso, você vai construir uma tabela. Eu te mostrei como fazer para uma ficha, para uma resposta, pode fazer em questionário online também, isso não tem problema nenhum. Te mostrei como fazer para um. Você vai fazer isso para todos os seus avaliadores. E depois você vai construir uma tabelinha. E na sua tabela vai ser da seguinte forma. Você vai colocar cada um dos seus consumidores em uma linha e cada coluna vai ser uma amostra diferente. E aí, dentro da coluna daquela amostra, você vai colocar os valores que cada um dos consumidores deu para aquela amostra. Simples assim. E depois, tendo os valores que todos os consumidores deram para todas as amostras, você soma os valores de cada coluna. Então, você vai ter uma soma para a sua amostra 1, uma soma para a sua amostra 2, uma soma para a sua amostra 3. E é com esses valores que a gente vai trabalhar. Isso leva a gente para o quarto passo da nossa análise. O quarto passo da nossa análise é aplicar uma formulinha, a formulinha do teste de Friedman, e aí você vai obter o seu F calculado. A formulinha está aí na tela para vocês, então quais os dados que vão para essa fórmula? Vão o seu número de consumidores, o seu número de amostras, o número de consumidores eu coloquei como C na fórmula, é um C que está em rosa, o número de amostras está em azul, é representado pela letra A, e você vai usar aqueles valores das tabelas que a gente obteve, então as somas dos valores de cada amostra. Então, esses valores você vai elevar ao quadrado e somar aí onde está indicado na formulinha. E aí, independente do seu número de amostras, né? Você adiciona todas as suas amostras aí na equação. Calculado esse valor, você vai obter o seu F calculado, você vai comparar esse valor calculado com o valor de Friedman tabelado. Essa tabela você encontra no Google, você digita ali teste de Friedman, teste de ordenação, preferência, você vai conseguir encontrar. E aí, como que você conclui sobre esse teste? Conclui parcialmente, né? Vocês vão ver que ele pode ter continuação.
Se o seu F calculado, esse que você obteve pela fórmula, ele for menor do que o seu F tabelado, não vai existir diferença entre nenhum par de amostras que está no seu estudo. E aí você encerra o seu teste por aí e conclui que não existe preferência de uma amostra sobre a outra. Se o seu F calculado for maior do que o seu F tabelado, aí você conclui a primeira parte do seu teste, que é pelo menos um par de amostras difere entre si. E aí a gente precisa descobrir quem difere de quem, o que leva a gente para o sexto passo desse teste. O sexto passo, só para quando o seu F calculado for maior do que o seu F tabelado, é uma outra formulinha, também está na tela para vocês, onde você vai usar também o C, que é o seu número de consumidores, e o A, que é o seu número de amostras. Essa formulinha, ela serve para a gente calcular o valor mínimo para que eu considere que duas amostras têm diferenças significativas entre si. Então, você aplica essa formulinha, descobre o seu valor de LSD e vamos ao sétimo e último passo dessa análise, desse teste. O que você tem que fazer? Você volta para aquela sua tabelinha do começo, onde você calculou uma soma para cada coluna, uma soma para cada amostra, e você vai comparar essas somas duas a duas. Então, você vai fazer todas as possibilidades de soma aí dos seus resultados. No nosso exemplo, com 3 amostras, eu vou fazer S1 menos S2 em módulo, S1 menos S3 em módulo, S2 menos S3 em módulo. Assim, eu tenho todas as possibilidades de comparações 2 a 2 possíveis. E aí, o que eu faço com esse valor do módulo da subtração que eu obtive? Se essa subtração, esse valor for maior que o valor calculado, que o meu LSD calculado, eu concluo que as amostras têm diferenças entre si. Aquela duplinha tem diferenças entre si. E isso eu faço para as 3 continhas que eu obtive, S1, S2, S1, S3 e S2, S3. Se você estiver lembrando mais amostras aí, é só você continuar até você esgotar essas possibilidades de comparação das suas amostras duas a duas. E aí, gente, esses foram os passos do seu teste de ordenação preferência e queria destacar aqui um ponto de atenção, super importante para você ter em mente na hora que você estiver planejando qual teste você vai aplicar. Um produto preferido não significa necessariamente que ele é um bom produto. Significa simplesmente que ele é o melhor daquele conjunto de amostras. Ele pode ser o menos pior no caso. Então, por isso que lá no começo eu falei que se você conhece bem a sua categoria, você tem uma ideia de como é a aceitação desse produto, você pode aplicar um teste de preferência. Se não, nada te impede de aplicar também, mas aí tenha cuidado na sua interpretação. A sua interpretação é de que dentro daquele conjunto, uma amostra ou outra foi preferida, mas eu não posso dizer que ela é uma boa amostra. Isso depende do histórico que você vai ter, você precisa de mais dados para concluir isso, tá? Então, usa com cautela e tenha cuidado nessa interpretação. De resto, é um teste super confiável, fácil de aplicar, que seus consumidores vão entender super bem, que vocês viram que a análise é aplicação de 2 formulinhas apenas, bem rápido de fazer, o teste só tem uma pergunta, ele tem ali uma série de vantagens, é só tomar esse cuidado na sua interpretação. E lembrando, como sempre, se você tiver alguma dúvida sobre esse teste ou se quiser sugerir algum assunto para próximos vídeos, é só deixar o seu comentário que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!